tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo e hoje nós estamos diante de um texto espetacular. O texto do evangelho de hoje é tirado lá de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 ao 19. Este texto, ele fala da escolha dos 12 apóstolos. O que significa a palavra apóstolo? Será que existe no número 12 alguma teologia mais profunda? Existe algum texto do Antigo Testamento por trás desta narrativa? É sobre tudo isso e muito mais que este vídeo vai tratar. Aqui nós estamos diante, num primeiro momento, do fato do Evangelho mostrar Jesus numa montanha orando. E não é uma oração qualquer, ele ora a noite inteira a Deus. O Evangelho de Lucas está fazendo aqui justamente um paralelo de Jesus com Moisés. Moisés que sobe a montanha para se encontrar com Deus. Esse dado é muito importante, eu quero que você guarde isso aqui. Eu já vou retomar essa visão. Um outro dado fundamental é que o texto mostra Jesus em oração. E nos eventos mais importantes dentro do Evangelho de Lucas, Jesus se encontra com o Pai, se relaciona com Ele por meio da reza, por meio da oração. Esse dado é fundamental. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que mais trabalha isso. Agora, há um outro dado fundamental. Diz o texto que depois que amanheceu, ele chamou os discípulos. Dentre esses discípulos, ele escolheu os 12 e deu o nome de apóstolos. Ora, aqui nós teremos o eco justamente daquilo que está em Êxodo, no capítulo 24, versículo 4. Exatamente. É o texto em que Moisés está no caminho para a montanha, subindo a montanha, e ele então pega 12 pedras e cria pilares, 12 pilares. E cada pilar vai justamente representar uma das tribos de Israel. Aqui tem algo muito importante. Jesus vai ser entendido como este novo Moisés, e Jesus, neste caso, está estabelecendo os 12 que vão simbolizar, dentro da teologia do Novo Testamento, as 12 tribos de Israel. Ou seja, Lucas, ele tem a intenção muito clara de mostrar que a igreja é o Israel restaurado. E esse dado é muito importante, justamente, pessoal, quando nós olhamos dentro da própria teologia da obra lucana, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, esta dinâmica. Então, para Lucas, esta ideia dos 12 é fundamental. Agora, ele deixa muito claro também um outro aspecto fundamental. Ele deixa claro o que é o significado mais profundo do termo apóstolo. Apóstolo vem do grego e significa enviado. Sabia disso? A palavra apóstolo é formada pela preposição apó, que significa para fora, e stelo, que significa enviar. Então, apóstolo é aquele que é enviado para fora. É uma ida em missão. É uma ida a todos. E a gente vai entender isso ao longo de todo o processo da teologia lucana, justamente nesta visão de que o Espírito Santo é aquele que faz com que estes apóstolos sejam sucessores proféticos do próprio Cristo. Nós encontramos isso em Atos desde o começo até o final. Olha só, então eles são enviados para fora para irem a todos como sucessores proféticos na força do Espírito para a realização da pregação e das obras do reino de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda. E aí, pessoal,
Agora, o texto, ao elaborar toda esta teologia, ele vai citar o nome dos 12, e se você quiser olhar depois o paralelo, você vai encontrar, não é, estes 12 também lá no Evangelho de Marcos, e vai encontrar também lá no Evangelho de Mateus, tá? Então esse dado é muito interessante. Então em Mateus se encontra no capítulo 10, versículo de 1 a 4, e lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 16 a 19. Agora, vamos entender um pouco melhor sobre a teologia e sobre como é que estes apóstolos são entendidos na tradição sinótica. Aqui é primeiro importante dizer que esta ideia dos 12, dos apóstolos, ela é mais forte nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados sinóticos. Enquanto que em João isso não é tão enfatizado. Isso é um dado muito importante, ok? Mas dentro de Marcos, que seria a base teológica tanto de Lucas quanto para Mateus, numa determinada perspectiva teórica, né? O que nós temos? Eles são um grupo de discípulos que foram escolhidos por Jesus para serem companheiros especiais. Como é que eles vão ser vistos então? Vão ser vistos como aqueles que foram particularmente instruídos por Jesus. Então ensinamentos foram dados para eles. Isso é dito em Marcos, no capítulo 9, versículo 35. Depois em Marcos, capítulo 10, versículo 32. E aí eles vão ser enviados para proclamar a vinda do reino de Deus e, dentro de Marcos, expulsar demônios. E nesse sentido, não é, realizar a obra justamente que o próprio Messias realiza. Esse dado é muito interessante. E isso vai aparecer em Marcos capítulo 3, versículo 14 e no versículo 16, e lá no capítulo 16, no versículo 6, tá? E no versículo 7 em diante, quando Jesus dá a ordem para que eles possam ir pelo mundo e tudo isso. E também em Marcos há o simbolismo dos 12 quanto às 12 tribos de Israel. Bom, tendo então apresentado tudo isso, o texto vai finalizar, na realidade, com o início de uma nova perícope. A liturgia de hoje faz isso. Ela fala de Jesus na montanha, escolhe os 12 e agora Jesus, no versículo 17, ele desce e ele vai para um local plano. O que nós temos aqui de fundamental? Primeiro é que dentro do Evangelho de Lucas, o sermão das bem-aventuranças, aquele lá, bem-aventurados, tal, ou felizes, né, dependendo da tradução da Bíblia que você pegar, ele vai acontecer na planície. Ele não vai acontecer como em Mateus do capítulo 5, 6 e 7, na montanha. Não é? Geralmente aqui a explicação é também a ideia do novo Moisés que desceu da montanha para se encontrar com o povo. Tá? Esse dado é interessante porque em Lucas isso vai ser dito, né? Vão estar diante do Senhor numeroso grupo de discípulos, né? E uma imensa multidão. E aí gente inclusive de Tiro e de Sidônia, que são locais pagãos. Isso é muito importante na teologia de Lucas, porque Lucas tem a visão de que Jesus tem uma missão que é estendida para o mundo inteiro, não apenas para os judeus. Isso é muito importante, por isso se coloca a pessoa aqui de Tiro e de Sidônia, beleza? E essa multidão vai acompanhar ao longo de toda a narrativa o ministério de Jesus. E é muito importante, eu sempre enfatizo isso, é algo muito presente nos sinóticos, há uma distinção entre multidão, discípulos e os 12. Geralmente a multidão vai ser aquela empolgada, multidão vai ser aquela que espreme Jesus, multidão é aquela que busca o Senhor apenas pelos sinais, pelos milagres, pelos prodígios, enquanto discípulos e apóstolos são aqueles que se sentam aos pés do Mestre, escutam o que ele tem a dizer e querem viver a missão de ir pelo mundo realizando as obras do reino.